Deixei meu marido no aeroporto achando que era apenas mais uma viagem de negócios. Mas justo quando eu estava prestes a ir embora, meu filho de 6 anos apertou minha mão com força e sussurrou: Mamãe, não volte para casa. Hoje de manhã ouvi o papai planejando algo muito ruim contra a gente. Por favor, dessa vez acredita em mim. Eu acreditei. Nós nos escondemos. E o que vi depois me fez entrar em pânico. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde está assistindo a este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. As luzes fluorescentes do Aeroporto Internacional de Guarulhos feriam meus olhos naquela noite de quinta-feira. Eu estava cansada, daquele tipo de cansaço que vem de dentro. Sabem, não é só sono, é uma exaustão da alma que eu vinha arrastando por meses sem entender bem o porquê. Meu marido, Ricardo, estava ao meu lado com aquele sorriso perfeito que sempre usava em público. Terno cinza impecável, pasta de couro na mão, perfume caro que eu mesma tinha dado no último aniversário dele. Aos olhos de qualquer um naquele terminal, éramos o casal ideal. Ele, o executivo de sucesso. Eu, a esposa dedicada que o levava ao aeroporto antes de uma viagem importante. Se ao menos soubessem. Ao meu lado, com a mãozinha suada segurando firme a minha, estava o Mateus, meu filho de 6 anos, meu mundo inteiro. Ele estava quieto demais naquela noite, mais calado do que o normal. E olhem que o Mateus sempre foi um menino observador, daqueles que prefere olhar a participar. Mas naquela noite havia algo diferente em seus olhos, um medo que eu não conseguia nomear. Essa reunião em Curitiba é crucial, amor, disse Ricardo, me puxando para um abraço calculado. Tudo nele era calculado, só que eu ainda não sabia. 3 dias no máximo e estou de volta. Você cuida de tudo por aqui, né? Cuidar de tudo. Como se minha vida fosse só isso. Sustentar a base enquanto ele construía seu império. Mas sorri. Sorri como sempre sorria, porque era o que se esperava de mim. Claro, ficaremos bem, respondi, sentindo o Mateus apertar minha mão com ainda mais força. Ricardo se agachou na frente do nosso filho. Colocou as 2 mãos nos ombros dele daquele jeito que sempre fazia quando queria parecer o pai perfeito. E você, campeão, cuida da mamãe por mim? Mateus não respondeu, apenas assentiu com a cabeça, os olhos fixos no rosto do pai. Aquele olhar era como se estivesse memorizando cada detalhe, cada traço, como se estivesse vendo o Ricardo pela última vez. Eu devia ter notado, devia ter sentido que algo estava errado ali mesmo. Mas nunca notamos os sinais quando vem de quem amamos, certo? Acreditamos que conhecemos a pessoa, que depois de 8 anos de casamento, nada pode nos surpreender. Que ingênua eu fui. Ricardo beijou a testa do Mateus, depois a minha. Amo vocês. Até logo. E então ele se virou, pegou sua mala de mão e caminhou em direção ao portão de embarque. Mateus e eu ficamos ali, parados no meio daquela multidão de despedidas e reencontros, vendo-o desaparecer. Quando finalmente não conseguia mais ver o Ricardo, respirei fundo. Vamos, filho, vamos para casa. Minha voz saiu cansada. Só queria chegar em casa, tirar aqueles saltos desconfortáveis que eu tinha colocado para me ver mais arrumada, e talvez ver algo na televisão até o sono chegar. Começamos a caminhar pelo longo corredor do aeroporto, nossos passos ecoando no chão de granito. Mateus estava ainda mais quieto agora, e eu podia sentir a tensão em seu corpinho através da mãozinha que segurava a minha. Tudo bem, amor? Você está muito calado hoje. Ele não respondeu de imediato. Continuamos andando, passando pelas lojas fechadas, os painéis com horários de voo, gente apressada puxando malas. Foi só quando chegamos perto da saída, quando as portas automáticas de vidro já estavam à vista, que ele parou. Parou tão bruscamente que quase tropecei. Mateus, o que foi? Foi então que ele me olhou. E meu Deus, nunca esquecerei aquele olhar. Era puro terror. Aquele tipo de medo que uma criança de 6 anos nem deveria conhecer. Mamãe, sussurrou com a voz trêmula. Não podemos voltar para casa. Meu coração deu um salto estranho no peito. Me agachei na frente dele, segurando seus 2 bracinhos. Como assim não, filho? Claro que vamos para casa, já é tarde. Você precisa dormir, não é? Sua voz saiu mais forte, desesperada. Algumas pessoas viraram a cabeça para nos ver. Ele engoliu em seco e continuou, agora num sussurro urgente. Mamãe, por favor, não podemos voltar.
Acredita em mim dessa vez, por favor. Dessa vez. Essas duas palavras me doeram porque era verdade. Semanas atrás, Mateus tinha me contado que viu um carro estranho parado na frente da nossa casa. O mesmo carro, 3 noites seguidas. Eu disse que era coincidência. Dias depois, jurou que tinha ouvido o papai falando baixinho no escritório sobre resolver o problema de uma vez. Eu disse que eram assuntos de trabalho, que ele não devia ouvir conversa de adulto. Não acreditei nele. E agora ele estava me suplicando, com lágrimas começando a se formar naqueles olhinhos castanhos. Dessa vez, acredita em mim. Mateus, me explica o que está acontecendo. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia por dentro. Ele olhou em volta como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvi-lo. Depois me puxou pelo braço, me fazendo inclinar ainda mais perto dele, e sussurrou no meu ouvido. Hoje de manhã, bem cedo, acordei antes de todo mundo. Fui beber água e ouvi o papai no escritório. Ele estava no telefone. Mamãe, ele disse que esta noite, quando estivéssemos dormindo, ia acontecer uma coisa ruim, que ele precisava estar longe quando acontecesse, que nós não íamos mais estar no caminho dele. Meu sangue congelou. Mateus, você tem certeza? Tem certeza do que ouviu? Ele assentiu com a cabeça, desesperado. Ele disse que tinha gente que ia cuidar disso. Disse que finalmente ia ser livre. Mamãe, a voz dele não era a voz do papai. Era diferente, assustadora. Meu primeiro instinto foi negar, dizer que era imaginação, que ele tinha entendido errado, que o Ricardo jamais faria isso. Mas então me lembrei de coisas, pequenas coisas que eu tinha ignorado. Ricardo aumentando o seguro de vida há 3 meses, dizendo que era só uma precaução. Ricardo insistindo para que eu passasse tudo. A casa no Morumbi, o carro, até a conta conjunta. Só para o nome dele. Facilita o imposto de renda, amor. Ricardo ficando bravo quando mencionei que queria voltar a trabalhar. Não precisa. Eu cuido de tudo. As ligações estranhas que atendia trancado no escritório, as viagens cada vez mais frequentes e aquela conversa que ouvi sem querer 2 semanas atrás, quando pensei que ele estava dormindo. Murmurava ao telefone. Sim, eu sei o risco, mas não tem outro jeito. Tem que parecer acidental. Naquele momento, me convenci de que era sobre trabalho, sobre algum negócio arriscado. Mas, e se não fosse? Olhei para o Mateus, para aquele rosto aterrorizado, para as lágrimas que rolavam, para as mãozinhas trêmulas, e tomei a decisão mais importante da minha vida. Tudo bem, filho. Eu acredito em você. O alívio que passou pelo rosto dele foi instantâneo, mas durou pouco. Então, o que vamos fazer? Boa pergunta. Meu cérebro estava a 1000. Se o Mateus estivesse certo, e cada célula do meu corpo estava começando a gritar que ele estava. Voltar para casa era uma sentença de morte. Mas para onde ir? Para a casa de quem? Todos os nossos amigos eram amigos do Ricardo também. Minha família morava no Rio Grande do Sul. E se eu estivesse errada? Se fosse tudo um terrível mal-entendido? Mas e se não fosse? Vamos para o carro, decidi. Mas não vamos para casa. Vamos vigiar de longe, só para ter certeza, tá bom? Mateus assentiu. Peguei a mão dele novamente e caminhamos para o estacionamento. Meu coração batia tão forte que podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Cada passo parecia pesar uma tonelada. O ar frio da noite paulistana me atingiu ao sair do aeroporto. O estacionamento estava pouco iluminado, com apenas alguns carros dispersos. O nosso estava num canto, um sedã prata que o Ricardo tinha insistido em comprar ano passado. Um carro seguro para minha família, ele disse. Seguro. Que piada amarga. Abrimos o carro e entramos. Coloquei o cinto no Mateus, depois o meu. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para ligar o motor. Mamãe. A voz do Mateus era pequena no banco de trás. Sim, meu amor. Obrigado por acreditar em mim. Olhei pelo retrovisor. Ele estava encolhido no banco, abraçando a mochila de dinossauros que levava para todo lugar. Sempre vou acreditar em você, filho. Sempre. E naquele momento percebi que devia ter dito isso antes. Devia tê-lo escutado desde o princípio. Dirigi em silêncio. Não fui direto para casa. Peguei um caminho alternativo, entrei numa rua paralela que dava vista para a nossa rua sem que pudéssemos ser vistos facilmente. Encontrei um lugar escuro entre 2 árvores grandes e estacionei. Dali podíamos ver nossa casa. Tudo parecia normal. As luzes do poste iluminavam a calçada, nosso jardim bem cuidado, a varanda onde Ricardo e eu tomávamos café aos domingos,
A janela do quarto do Mateus com as cortinas que ele tinha escolhido. Casa, nosso lar. Ou pelo menos era o que eu pensava. Desliguei o motor e as luzes do carro. Escuridão total, silêncio total, exceto pela nossa respiração. E agora esperamos, sussurrei. Mateus não disse nada, só continuou olhando pela janela, os olhos fixos na casa. E assim ficamos esperando, sem saber que em menos de 1 hora, tudo o que eu achava saber sobre minha vida ia desmoronar. O relógio do painel marcava 22h17 quando comecei a questionar se não estava sendo completamente ridícula. Ali estava eu, escondida numa rua escura com meu filho de 6 anos, vigiando minha própria casa como se fôssemos espiões num filme ruim. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de esposa suspeita do próprio marido de... De quê exatamente? Nem conseguia formar o pensamento completo na minha cabeça. Era absurdo demais. Ricardo nunca levantou a mão para mim, nunca gritou com o Mateus. Era um pai presente, um marido provedor. Mas era um marido amoroso? A pergunta surgiu do nada e me pegou desprevenida. Quando foi a última vez que ele me olhou com carinho de verdade? Que perguntou como foi meu dia e realmente quis ouvir a resposta? Que me tocou sem ser de forma mecânica, automática? Quando foi a última vez que me senti amada e não apenas mantida? Mamãe, olha... A voz do Mateus me tirou dos meus pensamentos. Meu coração disparou. O quê? O que você viu ali? Aquele carro. Segui a direção do dedinho dele. Um carro estava virando na nossa rua, mas não era qualquer carro. Era uma van escura, sem nenhum adesivo, vidros filmados, tão escuros que era impossível ver quem estava dentro. A van diminuiu a velocidade ao passar na frente das casas, devagar demais para ser alguém só de passagem. Era como se estivesse procurando. Minha respiração ficou presa na garganta quando a van parou, exatamente na frente da nossa casa. Não pode ser, sussurrei. Não pode. Mas era. As 2 portas da frente se abriram. Saíram 2 homens. Mesmo de longe, mesmo com a pouca iluminação, dava para ver que não eram técnicos ou entregadores. Usavam roupas escuras, jaquetas com capuz, e o jeito que se moviam era furtivo, calculado. Ficaram parados por um momento na frente do portão da nossa casa, olhando em volta. Meu instinto foi gritar, ligar para a polícia, fazer algo, mas eu estava paralisada, assistindo como se fosse um pesadelo do qual não conseguia acordar. Um deles, o mais alto, meteu a mão no bolso. Esperei que tirasse um pé de cabra, alguma ferramenta para forçar a entrada. Isso seria um roubo. Eu podia lidar com um roubo. Podia ligar para o 190, fazer um BO, seguir em frente. Mas o que ele tirou do bolso fez meu mundo desabar. Uma chave. Ele tinha a chave da nossa casa. Mamãe! A voz do Mateus tremeu. Como eles têm a chave? Não consegui responder. Estava ocupada demais tentando não vomitar. O homem abriu o portão social como se fosse o dono, sem forçar, sem arrombar, simplesmente abriu e depois caminhou até a porta principal, onde repetiu o processo. Outra chave. A porta se abriu suavemente. Só 3 pessoas tinham chave da nossa casa. Eu, o Ricardo e a chave reserva que ficava no escritório dele, na gaveta trancada da escrivaninha. Os 2 homens entraram na minha casa, na casa onde dormi ontem, onde fiz o café da manhã para o Mateus hoje cedo, onde me sentia segura. Não acenderam as luzes. Pude ver feixes de lanternas dançando por trás das cortinas. Estavam procurando algo, ou pior, estavam preparando algo. Não sei quanto tempo fiquei ali sentada, congelada, olhando. Podem ter sido 5 minutos ou 50. O tempo tinha perdido o significado. Tudo o que existia era aquela visão. 2 estranhos dentro da minha casa com chaves que só meu marido poderia ter dado a eles. Então senti o cheiro. No começo achei que estava imaginando, mas ficou mais forte. Um cheiro químico, forte, gasolina. Mamãe, que cheiro é esse? Perguntou Mateus. E foi quando vi a fumaça. Começou pequena, só um fiozinho saindo da janela da sala, depois outro da janela da cozinha. E então vi o brilho, aquele brilho laranja sinistro que só pode significar uma coisa: fogo. Não! Saí do carro sem pensar. Não! 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 A mão do Mateus me puxou de volta. Mamãe, não! Você não pode ir lá. Ele tinha razão. Eu sabia, mas era minha casa, minhas coisas, as fotos de quando o Mateus nasceu,
o vestido de noiva guardado no armário, os desenhos que o Mateus fazia e eu colava na geladeira, a manta que minha avó teceu antes de morrer, tudo queimando. As chamas cresceram rápido, assustadoramente rápido. Em questão de minutos, a sala estava totalmente tomada. O fogo lambia as paredes, estourava os vidros, subia para o segundo andar onde ficava o quarto do Mateus. Foi quando as sirenes começaram. Alguém deve ter visto a fumaça e chamado os bombeiros. A van escura saiu em disparada, sem acender os faróis, desaparecendo na esquina segundos antes do primeiro caminhão de bombeiros aparecer. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Mateus me abraçava por trás, o rostinho afundado nas minhas costas, chorando. O Mateus tinha razão, murmurei. Você tinha razão, filho. Você tinha razão. Se tivéssemos voltado para casa, se eu não tivesse acreditado nele, estaríamos lá dentro agora, dormindo sem saber. E aqueles homens teriam... Não consegui completar o pensamento. Minhas pernas cederam e caí de joelhos ali mesmo, no meio da rua escura, vendo minha vida virar cinzas. Meu celular vibrou no bolso. Com as mãos trêmulas, peguei o aparelho. Era uma mensagem do Ricardo. Amor, acabei de pousar. Espero que você e o Mateus estejam dormindo bem. Amo vocês. Até logo. Li a mensagem uma vez, 2, 3. Cada palavra era uma faca. Cada emoji de coração era veneno. Ele sabia. Claro que ele sabia. Estava em outro estado construindo seu álibi perfeito enquanto contratava gente para nos matar, para nos queimar vivos enquanto dormíamos. E depois voltaria como o marido devastado, o pai de luto. Choraria no velório, receberia os pêsames e ficaria com tudo. O seguro de vida, a casa, ou o que sobrasse dela, a conta bancária livre. Isso foi o que o Mateus ouviu ele dizer no telefone. Finalmente vou ser livre. Livre de mim, livre do filho dele. A náusea veio com força. Me virei e vomitei ali mesmo na calçada. Tudo o que tinha no estômago saiu, junto com qualquer ilusão que ainda me restava sobre meu casamento. Quando finalmente consegui parar, limpei a boca na manga da blusa e olhei para o Mateus. Ele estava sentado na calçada, abraçando os joelhos, olhando a casa arder. As lágrimas rolavam pelo rostinho dele, mas ele já não soluçava, só olhava. Uma criança de 6 anos não deveria ter aquela expressão, aquela compreensão terrível e prematura de que pessoas que deveriam te amar podem querer te fazer mal. Sentei ao lado dele e o puxei para um abraço apertado. Me desculpa, sussurrei na cabecinha dele. Me desculpa por não ter acreditado antes. Me desculpa por tudo. Ele se agarrou em mim como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que tinha virado de cabeça para baixo. E talvez eu fosse. O que a gente vai fazer agora, mamãe? Era a pergunta de R$1 milhão, não é? O que você faz quando descobre que o homem que prometeu te amar e proteger, na verdade, quer te ver morta? Não podíamos voltar para casa. Nem existia mais casa para voltar. Não podíamos ir à polícia. Ricardo tinha um álibi de ferro. E éramos só eu e a palavra de uma criança de 6 anos contra a dele. Não podíamos ir para a casa de amigos ou família. Todos achariam que eu estava louca, em choque pelo incêndio, inventando coisas. E Ricardo estava livre, voando de volta naquele exato momento, provavelmente ensaiando a expressão de choque e tristeza que ia usar quando descobrisse a tragédia. Precisávamos de ajuda. Ajuda de alguém que o Ricardo não conhecesse, alguém que pudesse entender, alguém que soubesse como lidar com o quê? Tentativa de homicídio? Conspiração para matar? Foi então que lembrei. Meu pai, antes de morrer há 2 anos, tinha me dado um cartão. Foi num dia difícil, logo após o diagnóstico de câncer dele. Ele me chamou no quarto do hospital, segurou minha mão e disse: Marina, eu não confio nesse teu marido. Nunca confiei. Se um dia você precisar de ajuda de verdade, procure esta pessoa. O cartão tinha um nome, Doutora Helena Mendes, advogada, e um número de telefone. Na época fiquei ofendida. Como meu pai podia não confiar no Ricardo? Ricardo, que era tão atencioso com ele, que o visitava no hospital, que pagava os melhores médicos. Mas agora eu entendia. Meu pai viu algo que eu me recusei a ver, e me deixou uma saída. Peguei o celular novamente. A bateria estava em 23%. Precisava tomar uma decisão rápido. Mateus, lembra aquele cartão que o vovô me deu, que eu guardei na carteira? Ele assentiu.
Vou ligar para a pessoa que está nele. Ela vai nos ajudar. Pelo menos era o que eu esperava. Com dedos trêmulos, disquei o número. 3 toques. 4. Ia cair na caixa postal quando uma voz feminina, rouca, mas firme, atendeu. Alô? Doutora Helena. Meu nome é Marina. Marina Oliveira. A senhora não me conhece, mas meu pai era o Roberto Oliveira. Ele me deu seu número. Eu preciso de muita ajuda. Houve uma pausa. Depois, Marina, Roberto me falou de você. Onde você está? Minha casa acabou de pegar fogo. Estou na rua com meu filho e... Meu marido tentou nos matar. Outra pausa. Mais longa. Quando ela voltou a falar, a voz estava diferente. Mais urgente. Você está segura agora? Pode dirigir? Sim. Então anote este endereço. O escritório da doutora Helena ficava num prédio antigo no centro velho de São Paulo. Aquele tipo de lugar pelo qual você passa sem notar. Não tinha placa chamativa. Apenas um pequeno aviso desbotado. H. Mendes. Advocacia. Eram quase meia-noite quando estacionei na frente. A rua estava deserta. Só alguns postes funcionando. Mateus tinha adormecido no banco de trás durante o trajeto, exausto de tanto chorar. Tive que carregá-lo no colo. Antes que eu tocasse a campainha, a porta se abriu. Uma mulher estava ali. Devia ter uns 60 anos. Cabelos grisalhos presos num coque, óculos pendurados numa correntinha. Usava uma blusa simples e calça jeans, como se tivesse acabado de acordar. Mas seus olhos estavam alertas, analisando cada detalhe meu e do Mateus. Marina? Sim. Entra rápido. Obedeci. Ela fechou a porta atrás de nós com 3 trancas diferentes. O escritório cheirava a livros velhos e café forte. Havia pilhas de processos por todo lado, arquivos de metal antigos, uma mesa cheia de papéis. Põe o menino no sofá ali, indicou. Tem uma manta na cadeira. Deitei o Mateus com cuidado. O cobri. Ele continuava dormindo, o rostinho ainda marcado pelas lágrimas. Café? Ofereceu. Eu ia recusar, mas ela já estava servindo 2 xícaras. Me entregou uma e apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Senta e me conta tudo desde o começo, sem omitir nada. E eu contei. Contei sobre a viagem do Ricardo, sobre o sussurro do Mateus no aeroporto, sobre a decisão de me esconder e vigiar a casa, a van, os homens com as chaves, o fogo, a mensagem do Ricardo fingindo preocupação enquanto sabia que deveríamos estar mortas. A doutora Helena não me interrompeu uma única vez. Só escutava, os dedos entrelaçados sob o queixo, os olhos fixos em mim. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Mãe, seu pai me pediu para cuidar de você se algo assim acontecesse, disse finalmente. O Roberto era um homem muito inteligente. Ele notou coisas sobre seu marido que você não quis ver. Aquilo doeu, mas era verdade. Ele sabia que o Ricardo era capaz disso? Ele suspeitava que o Ricardo não era quem fingia ser, que casou com você por interesse, que era perigoso. Ela tomou um gole de café. Roberto me deixou algumas coisas. Documentos, informações sobre você e sobre o Ricardo. Pensei que nunca precisaria usá-las, mas... Levantou-se e foi até um armário trancado. Tirou uma pasta grossa e voltou, colocando-a sobre a mesa entre nós. Seu pai contratou um detetive particular há 3 anos, discretamente, para revisar os negócios do Ricardo. Meu coração se encolheu. E o que encontraram? Dívidas. Muitas dívidas de jogo, principalmente. Seu marido tem um problema sério, Marina. Ele deve para agiotas, cassinos clandestinos, gente muito perigosa. Abriu a pasta mostrando extratos, fotos, relatórios. As empresas dele estão quebradas há 2 anos. Ele vem usando o dinheiro da herança que sua mãe deixou para tapar os buracos. Mas já acabou quase tudo. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. A herança da minha mãe, 300 mil reais que ela me deixou, que coloquei numa conta conjunta porque éramos casados. Amor, o que é meu é seu. Ele gastou tudo. Até o último centavo. Virou a página. E agora os agiotas estão cobrando com juros. Ricardo deve quase 1 milhão de reais. Gente desse tipo não negocia, Marina. Ou paga ou... Não precisava completar a frase. Mas eu não tenho esse dinheiro. Nós não temos. Então, por que o seguro de vida? Ele disse simplesmente. Você tem um seguro de vida de 5 milhões de reais. Seu pai insistiu nisso quando vocês casaram, lembra? Disse que era importante para proteger você e um futuro neto. Eu lembrava.
Lembrava do Ricardo achando exagerado na época, mas aceitando. Nunca questionei, nunca pensei. E se eu morresse num acidente? Continuei o raciocínio, sentindo a bile subir à garganta. O Ricardo receberia os 5 milhões, pagava as dívidas, ficava livre. Exatamente. A doutora Helena fechou a pasta. E um incêndio é o tipo perfeito de acidente. Difícil provar que foi criminoso, difícil de rastrear, e ele tem o álibi perfeito. Estava em outro estado quando aconteceu. Mas eu não morri. E o Matheus também não. E ele ainda não sabe. A forma como disse aquilo fez algo clicar na minha cabeça. Você está sugerindo que eu o deixe pensar que o plano funcionou? Por enquanto? Ela se inclinou para a frente. Marina, se você aparecer agora, será a sua palavra contra a dele. Você tem provas? Testemunhas? Algo mais que a história de uma criança de 6 anos que pode ter entendido mal uma conversa? Não tinha nada. Só a certeza no meu coração e o medo nos olhos do meu filho. Mas e os homens que incendiaram a casa? A polícia não vai investigar? Vão, e concluirão que foi um acidente, um curto-circuito, um vazamento de gás, qualquer coisa. Esses homens são profissionais, Marina. Não deixam rastros. Suspirou. Ricardo planejou isso muito bem. A única falha no plano dele foi o Matheus ter ouvido, e eu ter acreditado. Olhei para meu filho dormindo no sofá, tão pequeno, tão inocente, e ainda assim tinha salvado nossas vidas. Então, o que eu faço? Não posso simplesmente desaparecer. Meus documentos, minha identidade, tudo queimou na casa. Não tenho dinheiro. Não tenho para onde ir. Você tem a mim, disse a doutora Helena. E tem algo que o Ricardo não sabe que você tem. O quê? Ela sorriu. Um sorriso frio que me fez entender por que meu pai confiava nela. A verdade. E tempo para prová-la. Ricardo volta amanhã. Vai fingir estar devastado. Vai fazer teatro para a polícia e os vizinhos. Vai buscar os corpos. E quando não os encontrar, vai saber que algo deu errado. Sim, mas até lá nós já estaremos 10 passos à frente. Não entendi completamente o que ela quis dizer, mas estava exausta demais para questionar. Exausta demais para pensar. Mal conseguia manter os olhos abertos. Você e o menino ficam aqui hoje, decidiu. Tem um quartinho nos fundos. Não é grande coisa, mas tem uma cama. Amanhã planejaremos os próximos passos. Doutora Helena, por que está fazendo isso? Por que ajudar tanto assim? Ela ficou quieta por um momento, olhando para algum ponto além de mim, perdida em alguma lembrança. O Roberto salvou minha vida uma vez, há muito tempo, quando meu próprio marido tentou me matar. Voltou o olhar para mim. Sei exatamente o que você está sentindo agora, Marina. O choque, a traição, o medo. E prometi ao seu pai que se você precisasse, eu estaria aqui. É uma dívida que tenho o prazer de pagar. Engoli as lágrimas que ameaçavam cair. Obrigada. Não me agradeça ainda. O jogo acabou de começar. Dormi por talvez 3 horas, mas pareceram 3 minutos. Acordei com o Matheus me sacudindo, assustado, perguntando onde estávamos. Levei alguns segundos para lembrar. E quando lembrei, a realidade caiu sobre mim como um balde de água fria. Meu marido tentou me matar. Não importava quantas vezes eu repetisse isso na cabeça, continuava parecendo irreal, surrealista, como se fosse um pesadelo do qual ia acordar a qualquer momento. Mas não era. E as notícias da manhã provaram isso. A doutora Helena bateu na porta do quartinho às 7 da manhã. Liguem a televisão. Record. Lá estava. Incêndio destrói casa em bairro nobre. Destino da família ainda desconhecido. Mostravam a casa, ou o que restava dela. Só paredes pretas e escombros fumegantes, bombeiros ainda trabalhando no rescaldo. E então mostraram ele, Ricardo, descendo de um táxi no meio da confusão, com uma expressão que eu reconhecia, a que usava quando ensaiava discursos importantes na frente do espelho. Preocupação calculada, horror medido. Minha esposa, meu filho, pelo amor de Deus, alguém me diga que eles não estavam lá dentro, gritava para a câmera. Para os policiais, para quem quisesse ouvir. O repórter explicava que ele estava viajando a trabalho, que tinha acabado de pousar e vindo direto para o local. Um marido desesperado buscando a família desaparecida. Narrava com aquela voz grave de noticiário sensacionalista. Senti o Matheus se encolher ao meu lado. Ele está mentindo, sussurrou meu filho. Está fingindo que se importa. E estava.
Dava para ver se você olhasse com atenção. O jeito que ele checava as câmeras antes de desabar em lágrimas. Como seus olhos estavam secos, mesmo com as mãos cobrindo o rosto. Como perguntava aos bombeiros: já encontraram os corpos? Com uma urgência que não era de quem tem esperança, era de quem precisa de confirmação. Queria ter certeza de que estávamos mortos. A doutora Helena desligou a televisão. Ele vai procurar os corpos o dia todo. Quando não encontrar, vai começar a desconfiar. Temos talvez 24 horas antes que ele perceba que escaparam. E aí ele vai entrar em pânico. E gente em pânico comete erros. Ela sentou na beira da cama. Marina, preciso que me diga. Você sabe a combinação do cofre que o Ricardo tem no escritório? Pensei por um momento. Sei, é a data de nascimento dele. Óbvio demais, mas... serve. Ele guarda documentos importantes lá? Acho que sim. Nunca prestei muita atenção. Precisamos desses documentos. Especialmente se ele for estúpido o suficiente para ter guardado algo que o conecte aos homens que contratou. Mas como? A casa está cercada pela polícia agora? Vai ficar por algumas horas, mas à noite, quando ele for para o hotel, porque não vai querer dormir numa casa queimada? Podemos entrar. Olhei para ela como se fosse louca. A senhora quer que eu invada minha própria casa? Tecnicamente não é invasão se você mora lá. Ela sorriu daquele jeito frio de novo. E além disso, vamos precisar de provas. Evidências. Algo sólido que prove que o Ricardo planejou isso. Fazia sentido. Um sentido aterrorizante, mas fazia. Eu vou junto, disse Mateus de repente. De jeito nenhum. Você fica aqui. Mamãe, eu sei onde o papai esconde as coisas. A voz dele era pequena, mas determinada. Tem lugares que você não conhece. Eu sei porque eu observo. Eu sempre observo. E ele observava de verdade. Meu filho quieto, que todos achavam tímido, era na verdade incrivelmente atento. Notava coisas que passavam batido por mim. Ele tem razão, assentiu a doutora Helena. Crianças veem o que os adultos ignoram. Se tiver algo escondido, ele saberá onde procurar. Não gostei da ideia. Não queria expor o Mateus ao perigo de novo, mas também sabia que precisávamos de evidências e que o tempo estava acabando. O dia passou arrastado. Ficamos trancados no escritório vendo as notícias, vendo o Ricardo fazer seu teatro. Deu entrevistas para 3 canais diferentes, sempre com a mesma história. O empresário devastado, a esperança de um pai, a angústia de não saber. Mentiras, tudo era mentira. Pelas câmeras de segurança do condomínio, às quais a doutora Helena tinha acesso através de um contato, vimos Ricardo ser levado à delegacia para prestar depoimento. Vimo-lo voltar e ficar em frente à casa destruída por horas, conversando com vizinhos, com policiais, com quem aparecesse. E então, finalmente, quando o sol começou a se pôr, vimo-lo entrar num carro e ir embora. Agora, disse a doutora Helena. Ela me deu roupas escuras, luvas, uma lanterna pequena. Fez o mesmo com o Mateus. Parecíamos ladrões prestes a cometer um assalto, e de certo modo era exatamente isso. Dirigimos em silêncio até perto do condomínio, mas não entramos pela frente. A doutora Helena conhecia uma passagem pelos fundos, onde o muro era mais baixo e não tinha câmeras. Benefícios de ter defendido a construtora no divórcio, explicou. Escalamos o muro. Bom, ela e eu escalamos. O Mateus nós passamos por cima. Do outro lado estava escuro. O cheiro de fumaça ainda era forte. 20 minutos, sussurrou a doutora Helena. Entrem, peguem o que precisam, saiam. Eu fico vigiando aqui. Peguei a mão do Mateus e caminhamos até a casa, ou o que restava dela. A porta dos fundos, a da cozinha, estava parcialmente queimada, mas ainda dava para abrir. Entramos. Deus! A destruição era total. As paredes pretas, o teto parcialmente desabado, cheiro de cinzas e produtos químicos. Tudo o que foi minha vida estava destruído, mas não tínhamos tempo para lamentar. O escritório, sussurrei para o Mateus. Onde é? Ele me guiou passando pela sala destruída, subindo os degraus precários da escada. O escritório do Ricardo ficava no 2º andar e, milagrosamente, não tinha queimado tanto quanto o resto. A porta estava emperrada, mas consegui forçar. O cofre estava lá, embutido na parede atrás de um quadro. Digitei a data de nascimento do Ricardo. Bip, luz verde. Aberto. Dentro havia documentos, muito dinheiro vivo, provavelmente para pagamentos ilegais, e um celular antigo,
Pega tudo. Mamãe, olha aqui! A voz do Mateus soou do outro lado da sala. Ele estava apontando para debaixo de uma tábua solta do piso. Um esconderijo que eu nunca saberia que existia. Levantei a tábua. Dentro havia outro celular, um caderno preto e um envelope. Peguei tudo às pressas, enfiando na mochila que tínhamos trazido. Vamos, rápido. Estávamos quase na porta quando ouvimos vozes lá embaixo. Tem certeza que não tem ninguém? Sim. A polícia já liberou o local. Só estamos checando. Meu sangue congelou. Olhei para o Mateus. Ele estava pálido. Não podíamos descer. Quem quer que fosse estava bloqueando nossa única saída. Agarrei o Mateus no colo e nos metemos dentro do armário do escritório. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ouviriam. Pela fresta da porta do armário, podia ver a luz das lanternas subindo a escada. 2 homens. Não eram policiais. Reconheci as vozes. Eram os mesmos homens que tinham incendiado a casa. O chefe mandou verificar se o serviço foi concluído, disse um deles. Voz grave, sotaque carregado. Parece que ainda não acharam corpos. Impossível. O fogo foi forte o suficiente para não sobrar nada. Talvez já tenham levado para o IML. Melhor garantir. Dá uma olhada nos quartos. Ouvi passos se separando, um indo para a suíte principal, outro vindo na nossa direção. A porta do escritório se abriu. Mateus apertou minha mão com tanta força que doeu. Mordi o lábio para não fazer nenhum som. O homem entrou, a luz da lanterna varrendo o cômodo, e parou no cofre aberto. Ei, Marcos, vem ver isso. O outro apareceu. O que foi? O cofre está aberto. Não estava assim quando saímos. Tem certeza? Absoluta. A gente nem tocou no cofre, só botou fogo e vazou. Silêncio tenso. Alguém esteve aqui, concluiu o tal Marcos. Recentemente. A poeira em volta tá mexida. Será que foi a polícia? Polícia não rouba dinheiro. E olha, tem marcas de pegadas pequenas. Apontou com a lanterna para o chão. Muito pequenas para ser adulto. Meu estômago afundou. Criança, disse o primeiro homem lentamente. Acho que temos um problema. Marcos tirou um celular do bolso. Vou ligar pro chefe. Ele precisa saber. Não podia permitir. Se ele ligasse para o Ricardo, se contasse que alguém tinha estado ali, que possivelmente éramos nós. Mas o que eu podia fazer? Estava trancada num armário com meu filho de 6 anos, desarmada, sem saída. Foi então que ouvi o grito. Veio lá de fora. Um grito feminino, alto, de pavor. Que porra foi essa? Marcos disparou escada abaixo. O outro homem foi atrás. Não perdi tempo. Peguei o Mateus no colo e corri. Desci a escada tão rápido que quase tropecei. A porta dos fundos estava aberta. Deviam ter entrado por lá. Saímos, corremos para o muro. A doutora Helena estava lá, ofegante. Foi a senhora que gritou? Perguntei enquanto a ajudava a pular o muro. Precisava tirar eles de lá. Funcionou? Sim. Mostrei a mochila. Peguei tudo. Corremos para o carro dela estacionado 2 quadras adiante. Só quando estávamos dentro, portas travadas, motor ligado e nos afastando, pude respirar. Aqueles homens viram que alguém mexeu no cofre, disse. Vão contar para o Ricardo. Excelente. Olhei para ela como se fosse louca. Como assim excelente? Agora ele vai saber que estou viva. Vai saber que tenho as provas. Ele vai entrar em pânico. Ela sorriu enquanto dirigia. E gente em pânico comete burradas. Não sei se concordava com a lógica dela, mas estava exausta demais para discutir. De volta ao escritório, esvaziamos a mochila sobre a mesa. Documentos, celulares, dinheiro, o caderno preto. A doutora Helena pegou o caderno primeiro, abriu, começou a ler, e quanto mais lia, mais largo ficava o sorriso. Bingo, murmurou. O que é? Seu marido é meticuloso. Ou era burro? Provavelmente ambos. Virou o caderno para mim. Olha isso. Datas, valores, nomes. Ele documentou cada centavo que pediu emprestado, de quem e quando tinha que pagar. Inclusive tem anotações sobre conversas com os agiotas. Folheei as páginas. Tudo estava ali. Cada dívida, cada ameaça que recebeu. E então, nas últimas páginas, solução final. Seguro de vida da Marina. R5.000. O ACIDENTETMQUEPARECERNATURAL CONTATU MARCOS SERVICU R5.000 R5.000. O acidente tem que parecer natural. Contato, Marcos.
Servi CRDCO R50.000. Metade adiantado. Data 21 de novembro. Era hoje. Ou melhor, era ontem. Ele escreveu tudo. Sussurrei incrédula. Por que alguém faria isso? Seguro, explicou a doutora Helena. Se algo desse errado, ele podia usar isso como garantia contra os caras que contratou. Provar que eles também estavam envolvidos. Pegou um dos celulares. E aposto que nestes celulares tem ainda mais evidências. Conversas, chamadas. Levou a noite toda para examinar tudo. Os celulares estavam com senha, mas a doutora Helena tinha um contato que conseguiu desbloquear. E lá estava tudo. Mensagens entre Ricardo e Marcos. Precisa ser um dia que eu esteja viajando. Álibi sólido. Tem que parecer acidental. Fogo é bom, difícil rastrear. E o menino? Tinha perguntado o Marcos. Também. Não pode sobrar ninguém. Ricardo tinha escrito friamente sobre matar nosso filho como se fosse um detalhe menor, um inconveniente a resolver. Senti o ódio crescer dentro de mim. Um ódio frio, cortante. Já não era a mulher que tinha casado achando que tinha encontrado o amor. Era uma mãe protegendo seu filho. E as mães são perigosas quando seus filhos estão ameaçados. Isso é suficiente para prendê-lo? Perguntei. Suficiente para prender, condenar e jogar a chave fora, confirmou a doutora Helena. Mas precisamos fazer direito. Se entregarmos isso para a polícia errada, Ricardo tem dinheiro e conexões suficientes para fazer sumir. Ou pior, para fazer vocês sumirem. Então o que fazemos? Ela pensou por um momento. Conheço um delegado honesto, incorruptível, da divisão de homicídios. Se apresentarmos o caso a ele com todas essas provas, Ricardo não tem para onde correr. Quando? Amanhã de manhã. Mas antes disso, olhou para o celular dela. Seu marido já tentou te ligar 7 vezes na última hora e te mandou 15 mensagens. Peguei meu celular. Estava no silencioso, mas a tela acendia com notificação atrás de notificação. Marina, pelo amor de Deus, onde você está? Amor, estou desesperado. Por favor, me responde. A polícia disse que não encontrou seu corpo. Onde você está? Você está ferida, Marina. Me responde. E a mais recente, enviada há 5 minutos. Eu sei que você está viva e sei que pegou as coisas do cofre. Precisamos conversar urgente. A máscara tinha caído. Ele sabe, disse. Perfeito. Responda a ele. O quê? Você está louca? Responda. Diga que quer encontrar com ele num lugar público amanhã de manhã. Por quê? A doutora Helena sorriu. Aquele sorriso que aprendi a temer e admirar ao mesmo tempo. Porque vamos dar a ele uma chance de se enforcar. Escrevi a resposta com os dedos trêmulos. Praça da República. Amanhã 10 horas. Venha sozinho. A resposta do Ricardo chegou em segundos. Estarei lá, Marina. Precisamos conversar. As coisas não são como você pensa. Não são como eu penso. Como se eu fosse a louca da história. Como se não tivesse visto 2 homens incendiando minha casa com minhas próprias chaves. Perfeito, disse a doutora Helena. Amanhã de manhã você vai encontrar com ele. Mas não estará sozinha. Ela explicou o plano. Era arriscado, talvez insano, mas poderia funcionar. O delegado que ela conhecia, delegado Xavier, aceitou ajudar quando ela ligou e explicou a situação. Colocaria agentes à paisana na praça, escutas, câmeras. Tudo o que precisávamos era fazer o Ricardo confessar. Ele nunca vai confessar sabendo que pode ser gravado, argumentei. Não precisa confessar com palavras, replicou ela. Só precisa agir, e homens desesperados sempre agem. Naquela noite não consegui dormir. Ficava imaginando o encontro. O que diria? Como olharia nos olhos do homem que tentou me matar e fingiria normalidade. Mateus dormia ao meu lado, finalmente em paz depois de dias de terror. Pelo menos um de nós podia descansar. Às 9h30 da manhã seguinte, estávamos posicionadas. Eu sentada num banco da Praça da República com um casaco com microfone embutido. Mateus seguro no escritório com a doutora Helena, vendo tudo pelas câmeras que a polícia instalou. O delegado Xavier e sua equipe espalhados pela praça, disfarçados de pedestres, vendedores ambulantes, pessoas passeando com cachorro. E então eu vi o Ricardo. Apareceu pontualmente às 10 horas. Usava roupa amassada, provavelmente a mesma de ontem, olheiras profundas, barba por fazer. Pela primeira vez desde que o conheci, parecia humano, vulnerável. Mas eu sabia a verdade. Ele me viu e praticamente correu. Marina, graças a Deus você está bem.
Tentou me abraçar. Recuei. Não me toca. A máscara deslizou por um segundo. Vi raiva nos olhos dele antes de voltar a expressar preocupação. Amor, sei que você está assustada, mas tem que me ouvir. Te ouvir? Te ouvir dizer o quê, Ricardo? Que foi tudo um engano? Que os homens que incendiaram nossa casa com as nossas chaves eram só ladrões? Ele piscou, calculando. Você viu. Vi tudo. Eu estava lá. Mateus e eu vimos tudo. Ele ficou pálido. Olhou em volta, nervoso. Aqui não. Vamos para um lugar privado. Não vou a lugar nenhum com você. Mantive a voz firme, embora meu coração estivesse disparado. Fala aqui e agora. Por que você tentou me matar? Não foi assim. Passou a mão pelo cabelo. Marina, você não entende? Estou com problemas. Devo muito dinheiro para gente muito perigosa. Eles te ameaçaram? Ameaçaram o Mateus? Então você decidiu nos matar antes? Que lógica é essa? Não, eu ia tirar vocês do país. Com o dinheiro do seguro podíamos começar de novo em outro lugar, longe desses caras. Era uma mentira tão descarada que quase ri. Está falando do seguro que só paga se eu morrer? Ele congelou. Percebeu o erro. Marina, mudou a tática. A voz ficou ameaçadora. Você pegou coisas do meu cofre. Preciso que me devolva. Agora. O caderno preto? A prova de que você planejou tudo? Você não entende o que está fazendo. Se entregar isso para a polícia, eu caio. E se eu cair, os caras a quem eu devo vão atrás de você. De qualquer jeito, você não está segura. Mas pelo menos não será você tentando me matar. A raiva finalmente explodiu. Você sempre foi tão ingênua. Acha que casei com você por quê? Por amor? Você era uma menina mimada com dinheiro da mamãe. Foi só por isso. Doeu. Mesmo sabendo que era verdade, doeu ouvir. E o Mateus? Nosso filho também era só por interesse? O moleque cuspiu as palavras. Sempre foi estranho, quieto demais, observando tudo. Criança esquisita. E ali estava o ódio verdadeiro. Não era só por dinheiro. Ele realmente nos desprezava. Foi quando ouvi a voz do delegado Xavier no ponto eletrônico no meu ouvido. Já temos o suficiente. Equipe, podem ir. De repente, os pedestres se levantaram. Os vendedores largaram suas bancas. Todos convergiram para o Ricardo com distintivos na mão. Ricardo Fontes, o senhor está preso. O rosto dele passou por 5 emoções em 3 segundos. Choque, confusão, raiva, medo e finalmente aceitação. Tinha perdido. Mas antes que pudessem algemá-lo, fez algo que ninguém esperava. Correu. Disparou pela praça, derrubando pessoas, pulando bancos. A polícia foi atrás, mas ele tinha vantagem e corria na minha direção. Não tive tempo de reagir. Ele me agarrou, puxou algo da cintura, um canivete, e pressionou contra meu pescoço. Ninguém se mexe! Gritou. A voz estava irreconhecível. Ou eu mato ela. Juro que mato. O delegado Xavier parou a 3 metros, mãos levantadas. Calma, Ricardo. Não precisa fazer isso. Claro que preciso. Ela estragou tudo. Tudo. A lâmina pressionou mais forte. Senti um fiozinho de sangue escorrer. Meu cérebro entrou em pânico. Mas depois lembrei do Mateus. Do meu filho vendo tudo. Não podia deixar que ele me visse morrer. Ricardo, disse tentando manter a voz calma. Você não vai fazer isso. Não me diz o que eu vou ou não vou fazer. Não vai fazer porque você é um covarde. Sempre foi. Virei a cabeça um pouco, olhando nos olhos dele. Covardes não matam olhando no olho, contratam outras pessoas. E até nisso você falhou. O canivete tremeu na mão dele. E nesse segundo de hesitação, algo aconteceu. Um disparo. Não para matar, para incapacitar. Um atirador de elite que eu nem tinha visto acertou a mão do Ricardo. O canivete caiu. Ele gritou de dor e em segundos estava no chão, algemado, rodeado por policiais. Caí de joelhos, tremendo. O delegado Xavier me ajudou a levantar. Já passou. Acabou. Mas não parecia que tinha acabado. Nada parecia real. Olhei para o Ricardo sendo arrastado para a viatura. Gritava, esperneava, ameaçava. Isso não acaba aqui, Marina! Você vai pagar! Você vai pagar! Vazias. Todas as ameaças dele agora eram vazias. O julgamento do Ricardo foi rápido. Com todas as provas, o caderno, os celulares, as gravações do nosso encontro, a delação dos homens que contratou, que fizeram um acordo, não havia defesa possível. Tentaram alegar insanidade temporária.
Tentaram dizer que ele estava sendo coagido pelos agiotas. Tentaram de tudo. Não funcionou. Ricardo foi condenado a 25 anos de prisão. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Incêndio criminoso. Estelionato. A lista era longa. Eu não fui ao julgamento. Não queria ver o rosto dele nunca mais. Mas a doutora Helena foi. Me mandou uma mensagem quando saiu a sentença. Justiça feita. Justiça. A palavra parecia estranha, porque não parecia justo que 8 anos da minha vida tivessem sido uma mentira. Não parecia justo que meu filho tivesse que crescer sabendo que o próprio pai quis matá-lo. Mas pelo menos estávamos vivos e livres. Nos meses seguintes, tive que reconstruir tudo. Literalmente tudo. Documentos, identidade, conta bancária, casa. Consegui acesso ao dinheiro do seguro da casa. Irônico, já que o Ricardo tinha queimado para obter outro seguro, mas o seguro contra incêndio era legítimo, e eu era a beneficiária. Não era muito, mas era suficiente para recomeçar. A doutora Helena me ajudou com toda a papelada. Mais que isso, tornou-se uma amiga, talvez a primeira amiga verdadeira que tive. Seu pai sabia que você ia precisar de mim um dia, me disse numa tarde, tomando café no novo apartamento que aluguei. Me fez prometer que cuidaria de você. Como ele sabia sobre o Ricardo? Intuição de pai. Ela sorriu. Ou talvez ele tenha visto coisas que você, apaixonada, não quis ver. Pequenos sinais. O jeito que o Ricardo olhava para o dinheiro da sua família. Como perguntava sobre heranças. Como se irritava quando você falava em trabalhar. Ela tinha razão. Os sinais sempre estiveram lá. Fui eu quem escolheu ignorá-los. Mateus estava indo à terapia. No começo não queria falar sobre o que aconteceu. Mas com o tempo, pouco a pouco, começou a se abrir. A terapeuta disse que ele era resiliente. As crianças são mais fortes do que imaginamos. Mas mesmo forte, tinha pesadelos. Acordava gritando, dizendo que tinha fogo, que não conseguia sair, que o papai estava vindo. Nessas noites eu ficava com ele. O abraçava, cantava as músicas que cantava quando ele era bebê, e pouco a pouco ele voltava a dormir. Mamãe, me perguntou uma noite, alguns meses depois do julgamento. Você ainda gosta do papai? A pergunta me pegou desprevenida. Por que você pergunta isso? Porque ele foi mal, muito mal. Mas ainda é meu pai. E não sei se é errado sentir falta dele às vezes. Meu coração se partiu. O puxei para um abraço apertado. Não é errado, meu amor. Ele é seu pai. E a parte dele que você conhecia, a parte que brincava com você, que te levava no parque, essa parte era real para você. Ou pelo menos você acreditou que era. E não tem problema sentir falta disso. Mas ele tentou nos machucar. Tentou, e isso foi horrível e imperdoável. Mas seus sentimentos são seus. Você pode sentir falta do pai que achava que tinha e ainda assim estar bravo pelo que ele fez. As duas coisas podem existir juntas. Ele ficou quieto por um tempo. Depois sussurrou. Eu te salvei, né, mamãe? Salvou. Me salvou e se salvou. Você é meu herói, Mateus. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E naquele momento, supe que íamos ficar bem. Não imediatamente, não magicamente, mas eventualmente. Comecei a trabalhar de novo, algo que o Ricardo nunca permitiu. Consegui um emprego numa ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica. Parecia apropriado. Eu entendia pelo que passavam. O medo, a vergonha, a sensação de que de alguma forma era culpa delas. E podia dizer de coração, não é culpa de vocês. Nunca foi. A doutora Helena me ofereceu uma sociedade em seu escritório depois de 1 ano. Você tem talento para isso? E paixão. Seria um desperdício não usar. Aceitei. Voltei a estudar. Fiz o curso de Direito. Prestei o exame da OAB. Não foi fácil. Aos 34 anos, voltar aos livros é desafiador. Mas passei e me tornei advogada. Especializada em direito de família e casos de violência doméstica. Usei a dor para ajudar outras pessoas e, de alguma forma, isso ajudou a curar minha própria dor. 3 anos depois do incêndio, nos mudamos para uma casa de verdade. Pequena, simples, mas nossa. Mateus escolheu seu próprio quarto. Pintou as paredes de azul. Mas não Batman. Mamãe, já cresci. Encheu de pôsteres de astronautas. Quando eu crescer, vou ser astronauta. Anunciou. Ou cientista. Ainda não decidi. Eu ri. Pode ser as duas coisas. Sério? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer qualquer coisa que você quiser, filho.
E eu acreditava nisso, porque tínhamos sobrevivido ao impossível. O que era um pouco de ambição comparado a isso. De vez em quando pensava no Ricardo, principalmente quando assinava os papéis do divórcio, que ele contestou, claro, mas perdeu. Ou quando via notícias sobre ele na prisão. Aparentemente, não estava se adaptando bem. Sentia pena, não raiva. Às vezes, mas principalmente nada. Ele tinha se tornado irrelevante. Uma nota de rodapé na minha história. Não o capítulo principal. A vida seguiu. Mateus cresceu. Eu cresci com ele. Aprendi a confiar de novo. Não cegamente. Nunca mais cegamente. Mas com sabedoria. Aprendi que os sinais de alerta existem por uma razão. Que escutar sua intuição não é paranoia. E aprendi que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos ferir. Mas também aprendi que podemos sobreviver a isso. E até crescer. Hoje faz 5 anos desde aquela noite no aeroporto. 5 anos desde que o Mateus sussurrou, não volte para casa, e mudou nossas vidas para sempre. Estou sentada na varanda da nossa casa tomando café. Mateus, agora com 11 anos, está na sala fazendo a lição de casa. É sábado, mas ele gosta de adiantar os deveres. Mãe, ele grita, posso ir na casa do Luiz depois do almoço? Pode, mas volta antes das 6. Tá bom. Sorrio para o meu café. Ele tem amigos agora. Bons amigos. Deixou de ser aquele menino calado e assustado. Continua sendo observador. Sempre será. Mas também ri, brinca. Vive como toda criança deveria viver. Meu celular toca. É a doutora Helena. Ou melhor, Helena. Deixamos as formalidades de lado há muito tempo. Bom dia, caiu da cama hoje? Brinco. Tenho notícias, diz ela. Posso ouvir o sorriso em sua voz. Lembra aquele caso que pegamos mês passado? A Fernanda? Lembro. Mulher de 40 anos, marido abusivo, 3 filhos, sem dinheiro para sair de casa. Conseguimos. A medida protetiva foi deferida. Ela e as crianças já estão na casa-abrigo, em segurança. Fecho os olhos sentindo aquele calor no peito. Que bom mesmo. É para isso que fazemos isso, né? Para esses momentos. É sim. Desligamos e fico ali pensando em quantas mulheres conseguimos ajudar nestes anos. Quantas crianças salvamos? Não de forma tão dramática como Mateus e eu fomos salvos, mas salvos de qualquer maneira. De relacionamentos tóxicos, de abusos, de situações sem saída. Transformamos nossa tragédia em propósito. Mãe, Mateus aparece na porta. Posso te perguntar uma coisa? Sempre. Ele se senta na cadeira ao meu lado. Está maior agora, crescendo rápido demais para o meu gosto. Logo vai estar mais alto que eu. Você é feliz? A pergunta me pega de surpresa. Sou. Por que a pergunta? Ele dá de ombros. Só queria saber, por causa de tudo o que aconteceu. Achei que talvez você fosse ficar triste para sempre. Pego a mão dele. Já não é tão pequenininha como antes. Fiquei triste por um tempo. Sim, e ainda fico triste às vezes quando lembro. Mas também sou feliz porque tenho você. Tenho um trabalho que amo. Tenho amigos de verdade. Tenho uma vida que eu escolhi, não que alguém escolheu por mim. E o papai, você já perdoou ele? Essa é mais difícil. Não sei se perdoei. Perdoar não significa esquecer ou dizer que tudo o que ele fez está bem. Talvez seja mais sobre deixar ir. Não carregar mais esse peso. E nisso, acho que consegui sim. Ele assente, processando. Eu acho que também. Não penso muito nele. Só às vezes quando lembro como era antes. Mas aí lembro que aquilo não era de verdade e fica mais fácil. Que sabedoria para um menino de 11 anos. Mas o Mateus nunca foi um menino comum. Cresceu rápido demais. Viu coisas demais. Mas sobreviveu. E mais que isso, floresceu. Te amo muito, sabia? Digo, abraçando-o. Eu também, mãe. Ele retribui o abraço, depois se solta. Posso voltar para a lição? Só falta matemática. Pode. Ele volta para dentro e eu fico ali na varanda vendo o sol subir no céu. Penso em como a vida é estranha. Há 5 anos eu estava perdendo tudo. Ou achando que estava. A casa, o casamento, a segurança. Mas, na verdade, estava ganhando algo mais importante. Liberdade. Liberdade para ser eu mesma. Para tomar minhas próprias decisões. Para construir uma vida baseada na verdade. Não em mentiras bonitas. E sim, dói. Às vezes ainda dói. Tem noites que acordo suada, sonhando com fogo. Tem dias que vejo um homem de longe que se parece com o Ricardo e meu coração dispara. O trauma não desaparece por completo.
Aprendemos a viver com ele, mas também aprendemos que somos mais fortes do que imaginamos, que podemos sobreviver ao inimaginável, que podemos reconstruir a partir das cinzas, literalmente, no meu caso. Meu telefone vibra de novo. Mensagem do grupo de apoio que coordeno para sobreviventes de violência doméstica. Obrigada pela reunião de ontem. Pela primeira vez senti que não estou sozinha. Respondo. Você nunca esteve e nunca estará. Estamos juntas nessa. É por essas mensagens que faço o que faço. Porque sei o que é se sentir sozinha, presa, sem saída. E sei o que é encontrar uma mão estendida quando você mais precisa. Como meu pai me deu quando deixou o cartão da Helena, como a Helena me deu quando me acolheu, como o Mateus me deu quando teve a coragem de falar. Mesmo sendo tão pequeno, não nos salvamos sozinhos, precisamos uns dos outros. E agora eu retribuo. Estendo minha mão para outras mulheres que estão onde eu estive e as ajudo a levantar. O sol já saiu por completo agora. Um novo dia. Uma nova oportunidade. Levanto, entro em casa. Mateus está na mesa concentrado nos números. Não nota quando me aproximo e dou um beijo no topo da cabeça dele. Mãe, ele protesta, mas está sorrindo. Tô tentando concentrar aqui. Desculpa. Não vou incomodar mais. Vou para a cozinha preparar o almoço. Algo simples. Macarrão com molho. A comida favorita do Mateus. Enquanto mexo o molho, escuto ele cantarolando na sala. Cantarolando. Um menino que presenciou uma tentativa de assassinato, que perdeu a casa, que viu o pai ser preso, está cantarolando enquanto faz lição de matemática. Se isso não é resiliência, não sei o que é. E isso me dá esperança. Esperança de que, não importa o que a vida jogue na gente, podemos sobreviver, podemos superar, podemos até ser felizes de novo. Não da mesma forma, não como éramos antes, mas de uma forma nova, mais forte, mais sábia. O timer do forno apita. Desligo, começo a servir os pratos. Mateus, vem comer. Ele aparece correndo, como sempre faz quando o assunto é comida. Senta à mesa com aquele sorriso largo. O que tem de sobremesa? Sorvete? Se você comer toda a comida primeiro. Ah, isso é moleza. Rimos, comemos, conversamos sobre a semana, sobre os planos para o fim de semana, sobre o projeto de ciências que ele está fazendo na escola. Coisas normais. Vida normal. E é lindo. Depois de tudo, é lindo ter essa normalidade de novo. Depois do almoço, Mateus vai para a casa do amigo. Eu lavo a louça, arrumo a casa, respondo alguns e-mails de trabalho. Rotina. Maravilhosa e mundana rotina. À tarde, quando Mateus volta, vemos um filme juntos. Uma animação boba que me faz rir. Ele reclama que é coisa de criança, mas também ri. E quando a noite cai, quando o coloco na cama, apesar de ele reclamar que já está muito grande para isso, ele me dá um abraço apertado. Mãe, oi? Obrigado. Pelo quê, amor? Por acreditar em mim naquele dia no aeroporto. Se você não tivesse acreditado, mas eu acreditei. Eu acredito em você. Ele sorri, se acomoda na cama. Boa noite, mãe. Boa noite, meu herói. Apago a luz, fecho a porta, e pela primeira vez em 5 anos, não sinto medo do amanhã. Porque não importa o que venha, sei que vamos enfrentar juntos e vamos sobreviver, como sempre sobrevivemos. Agora, se você gostou dessa história, clica em inscrever-se e me conta nos comentários qual parte te deixou de boca aberta. Ah, e não esquece de virar membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos que eu não posto aqui. Te espero lá.